Sobre o desporto, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Importante mencionar que a questão da justiça desportiva, que a justiça desportiva ela não faz parte da organização do Poder Judiciário, e é questão de pegadinha mesmo, e embora suas decisões formem coisa julgada. A justiça desportiva só vai se abster de julgar qualquer situação relacionada ao desporto quando se esgotarem todos os meios, e aí sim a justiça, o Poder Judiciário vai poder analisar. Mas a regra é que seja analisado através da justiça desportiva qualquer contenda, qualquer desentendimento, qualquer conflito existente aí na matéria do desporto. É uma verdadeira exceção à regra da inafastabilidade da justiça. A justiça ela vai haver essa exceção a essa regra da inafastabilidade na justiça desportiva, e é questão de prova também. Do meio ambiente, vocês terão uma matéria específica de meio ambiente, e aí o que eu vou trazer assim de importante: o meio ambiente ele é a proteção ao meio ambiente e a garantia de um meio ambiente preservado tem muito a ver com os direitos transgeracionais, ou seja, nós hoje, na atualidade, no presente, precisamos proteger um bem que é comum de todos, para que as próximas gerações consigam usufruir desse bem como nós usufruímos também. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. E ele é um bem, como eu falei, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Importante também mencionar que dentro aí da matéria do meio ambiente, a matéria constitucional do meio ambiente, já existem penalidades previstas para quem infringe as regras de preservação do meio ambiente. Além disso, temos também os ecossistemas, que são colocados aí dentro da Constituição como fundamentais a preservação do ambiente, não só em solo brasileiro, mas em solo mundial. Então, temos aí a denominação da floresta amazônica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense, da zona costeira. Esses ecossistemas são patrimônios, são verdadeiros patrimônios nacionais. A Constituição delimitou que esses ecossistemas são patrimônios do nosso Brasil, do Brasil, E não, assim, embora eles sejam fundamentais para a preservação da vida e das espécies que estão em todo o mundo, mas são patrimônios nacionais. E aí vamos para a ciência e tecnologia, assim, bem de forma bem rápida, o que é que a gente tem que mencionar de ciência e tecnologia, que tem muito a ver também com a educação, porém é o plus da educação, porque para um Estado bem desenvolvido, ele precisa ter uma educação de qualidade, mas ele também precisa fomentar a ciência e a tecnologia, a pesquisa, porque a partir da pesquisa, a partir da extensão, o desenvolvimento científico e a capacitação de tecnologias, a partir daí que o país ele vai realmente conseguir ter um desenvolvimento econômico
principalmente um desenvolvimento econômico sustentável, mas um desenvolvimento também científico, né? Então, a ciência e tecnologia, ela se divide, ela traz aí a questão da pesquisa, que se subdivide entre ciência e a tecnologia, e que na minha visão, é o plus da educação, né? Então, por que no Brasil temos pouca ciência, pouca tecnologia? Porque a educação ainda é um direito de todos, mas que não está sendo realmente efetivado. De comunicação social, a manifestação de pensamento, a criação, a expressão, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental e não vai sofrer restrição. Porém, a Constituição estabelece algumas formas, né, alguns limites dessa liberdade de expressão, né? Sabendo que também nesse momento aí a Constituição traz que é vedado a toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, e que a lei não pode prejudicar a plena liberdade de informação jornalística, cuja proteção à fonte ainda está, né, ainda está lá garantida na Constituição, né? E os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A publicação de veículo impresso, de qualquer veículo impresso, qualquer jornal, não precisa de autorização, né? Agora, quais são os limites que a Constituição Federal traz aí? A questão da regulação de espetáculos públicos, meios legais que garantam às pessoas e à família a possibilidade de se defender de programas de rádio e televisão que são colocados lá em xeque a liberdade de expressão, né, porque estão atingindo, né, estão violando outros direitos. Então a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, mas não pode, o limite do direito fundamental à liberdade de expressão, o limite a esse direito fundamental é quando ele viola outro direito fundamental: vida, saúde, integridade física, moral, qualquer outro direito, né, fundamental. Então a Constituição ela precisa combater realmente, e ela estabelece, né, que as pessoas podem buscar meios legais para se defender, inclusive estabelecido o direito de resposta quando se tratar da violação desses direitos em meios de comunicação, de televisão e rádio, né? E aqui não fala de outros meios tecnológicos, mas a internet, claro, ela também vai ser englobada, porque aqui o que a Constituição traz são regras gerais e fundamentais, né? A legislação específica ela vai trazer também, temos a Lei de Proteção de Dados, temos o marco regulatório, né, da internet. Então temos várias outras legislações que vão também falar sobre esse direito mitigado de liberdade de comunicação. A preferência da comunicação sempre será para finalidades educativas, para finalidades artísticas, culturais e informativas, né? E os princípios, temos como princípio da educação esse aí e mais 3, que é a promoção à cultura nacional e regional, a regionalização da produção cultural, e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Resta falar agora desses 2 temas importantíssimos, que é o 8º, que é a proteção à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, e o 9º, que é a proteção aos índios, né, que fala sobre os índios. Então, o que é que a gente tem para falar aí dos artigos 226 ao 230, que tratam da proteção à família, criança, adolescente, jovem e idoso? A primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é o artigo 226. A família,
A família, presta atenção, a família é a base da sociedade. Eu acho que eu mencionei esse artigo 226 nessa aula, eu mencionei umas 4 vezes. Então, a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. Então, quando falamos que a família ela tem especial proteção do Estado, ela é a base da sociedade com a especial proteção do Estado, a gente precisa lembrar que a gente está falando aí de um contexto, no artigo 226, quando a Constituição foi promulgada, de um contexto de 1988, que é diferente do contexto atual. Se eu pudesse mencionar a instituição política, né, e social que mais sofreu mudanças, alterações, grandes alterações ao longo dos anos, eu poderia dizer, afirmar com toda a convicção que essa instituição é a família. Então a família, ela vem sofrendo mudanças a todo momento, porque a família, ela é a própria sociedade. E a gente sabe que, eu já falei aqui também, eu acho que eu já mencionei umas 4 vezes, que o direito é a ciência do dever ser, mas os fatos sociais, eles acontecem antes do próprio direito. Né? Os fatos sociais são os acontecimentos, e a família, ela vem sendo alterada. Nas últimas décadas, ela sofreu grandes alterações. Como advogada de família, eu não poderia deixar de falar aqui dessas alterações que surgiram, mencionar, nem falar, nem explicar, porque aí teria que ser uma outra aula de direito das famílias. Mas não poderia deixar de mencionar, que o STF, ele entende a família, do artigo 226, a família no sentido amplo. Então, não é aquela família formada por pai, mãe e filhos. É uma família no sentido amplo, que vai englobar também tanto as relações, todas as relações familiares já existentes até então, e também as relações homoafetivas. Então, a gente tem aí uma ação direta de inconstitucionalidade que traz esse entendimento do STF do conceito amplo de família, e que ele está aí, que ele vai contemplar também a lei de alimentos, que ele vai contemplar toda a legislação civil no que tange ao direito das famílias. Essa parte aí da Constituição que fala, esse capítulo aí da Constituição que fala da proteção à família, da proteção à criança, que é a criança, o primeiro ambiente, a primeira sociedade, o primeiro grupo social de uma criança, em regra, é a família, é a sua família, A proteção à criança, a proteção ao adolescente, a proteção ao jovem e também a proteção ao idoso, trazem um princípio basilar do direito das famílias, que é o princípio da solidariedade. Então, os familiares, eles têm o dever de solidariedade, ou seja, eles têm o dever de reciprocamente se ajudar. O que quer dizer isso? Essa reciprocidade, essa ajuda mútua, esse auxílio mútuo entre os familiares. Que, como eu falei, a criança é a primeira instituição social que ela conhece, deve ser, em regra, deve ser a família. E quando a gente fala da criança, a gente vem agora para outra linha do tempo, o idoso. Ele precisa também encerrar sua existência dentro do seio familiar. Então, essa é a regra trazida pela Constituição. Então, a Constituição, ela vai trazer que a entidade familiar, e ela vai falar dessa entidade familiar, primeiro falando sobre o casamento, de como é que se dá o casamento no Estado brasileiro, inclusive equiparando aí a entidade familiar, todas as relações familiares que surgem, da união estável, equipara a união estável ao casamento, e os direitos civis, nesse momento aqui, eles estão sendo garantidos tanto para os cônjuges quanto para os companheiros, e também, basicamente,
o capítulo traz uma outra parte de planejamento familiar, né? Que a decisão de ter filhos deve ser livre, deve ser do casal, deve ser de ambos, que o Estado deve propiciar recursos educacionais e científicos para que esse direito seja exercido, esse direito de planejamento familiar, né? Também protege a legislação, traz mais um dispositivo que traz a proteção aos portadores, né, de deficiência, que atualmente nós não chamamos mais de portadores de deficiência, nós chamamos pessoas com deficiência. O que é que traz aqui de grande importância para a família, né? A família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas, obedecendo 2 preceitos. O primeiro preceito, a aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde e à assistência materna infantil. E o segundo preceito, a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial, mental, etc, etc, etc. Também trazido aqui nesse capítulo sobre a inimputabilidade do jovem, né? E há uma discussão, inclusive doutrinária e jurisprudencial, ainda não foi decidido, sobre o que é realmente, qual é o limite, né, da imputabilidade do jovem aí. Então, o jovem, ele não comete crime, ele comete um ato infracional, o adolescente e o jovem, né, e a criança também, se for algo equiparado a crime, não é crime, é denominado de ato infracional, né? E a discussão doutrinária e jurisprudencial, ela gira em cerca da redução dessa idade, que hoje é 18 anos. O que se questiona é se essa idade pode ser reduzida para 16 ou não. É uma grande polêmica. Parte da doutrina pensa que a idade de 18 anos é cláusula pétrea, parte da doutrina pensa que a idade de 18 anos não é cláusula pétrea, e a grande maioria da doutrina pensa, e parece que o STF tem se posicionado a pensar também dessa forma, é que uma idade é cláusula pétrea, não necessariamente a idade de 18 anos, pode ser uma idade de 16, pode ser uma outra idade, e para isso precisa ter aprovação do Congresso Nacional através de emenda constitucional, para que possa ser reduzido, ou para que possa ser reduzido, né? E para que essa discussão seja finalizada. Eu acho que não é ainda o momento de finalizar essa discussão, ainda está sendo discutido. Então, é isso de família, o que eu trago de mais importante. Também uma parte aí que eu trouxe do idoso é a questão da gratuidade do transporte. O idoso no Brasil, ele é considerado idoso por lei a partir dos 60 anos, porém a Constituição traz os 65, a gratuidade do transporte para os idosos, né, com 65 anos. O STF diz que essa idade de 65 anos e a garantia da gratuidade do transporte para os idosos é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou seja, embora uma legislação trate com 60 anos, outra legislação trate com 65 anos, aquele idoso que tem 65 anos, ele tem o direito de gratuidade do transporte garantido. E aí vamos no finalzinho da nossa aula, para os índios, que tem 2 artigos dedicados aos índios, né, que são os donos dessa coisa toda aqui. Eu ia falar outro nome, mas estamos em aula e vai ser gravada, né? Então, os índios são donos disso aqui tudo, e nós somos apenas, pedimos licença a eles, né? Nós somos apenas os invasores. E pensando dessa forma,
o legislador constituinte, ele coloca lá no artigo 231 em diante, ele coloca lá que 31 e 32, que são reconhecidos, veja bem, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre a terra, as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, né? Então primeiro ele floreia para depois ele tomar. Então a União é dona, né? Esses bens são da União, porém a União não pode simplesmente retirar os índios dessas terras, porque elas são tradicionalmente ocupadas. Ou seja, as comunidades mais primitivas, os ancestrais mais primitivos de todos os nossos, de todos nós, né? Os nossos ancestrais, eles já ocupavam essa terra muito antes dos invasores chegarem aqui e dos imigrantes chegarem aqui e muito antes dos escravos, dos escravizados chegarem aqui, dos negros escravizados da África chegarem aqui, né? Então, muito antes de qualquer coisa, todas essas pessoas estavam tradicionalmente ocupando essa terra. Por direito, elas vão continuar em usufruto, os índios continuam em usufruto da terra, porém o bem é da União. Até porque para defender que os índios não sejam retirados de qualquer forma, e a gente está vendo que eles estão, que os direitos dos índios estão sendo violados a todo momento, mas a Constituição ela trouxe essa especial proteção à terra, otorgando essa terra à União, justamente para que qualquer um não chegue dizendo que comprou, que é dono da terra, entendeu? Então o objetivo é esse. Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são habitadas em caráter permanente, elas são utilizadas e eles podem utilizar livremente para tudo o que for necessário à subsistência de todas as comunidades tradicionais, desde que as atividades que eles exerçam nessas terras sejam as mesmas atividades tradicionalmente exercidas por todas as outras comunidades passadas. E aí também existe uma discussão, né, da modernização das atividades econômicas dos índios e que eles não podem, por exemplo, formar latifúndios. Eles não podem, por exemplo, pegar um local, né, pegar uma terra e limpar toda, como os latifundiários fazem, né, limpar toda e plantar soja. Porque as atividades que são protegidas, as atividades dos indígenas que são protegidas são aquelas tradicionalmente exercidas por eles. E é o que a Constituição coloca aqui, segundo seus usos, costumes e tradições. Então ela ainda limita, ela, além de dizer, olha, tem licença aí de usar a terra, né? Tem licença de usar a terra vocês não podem vender, vocês podem usar a vida toda. Também se sair um dia perde, porque é o que está acontecendo, né? A gente tem comunidades, a gente às vezes faz piada e tudo, mas é sério, é uma coisa muito séria. Tem comunidades tradicionais que elas são essencialmente nômades. Então, essas comunidades, elas residem por um tempo naquela terra, e foi responsável, esse costume nômade foi responsável pela preservação da nossa natureza até hoje. Nesse território indígena, né? Porque eles utilizam aquela terra naquele momento, um determinado tempo do ano, né? E depois eles vão migrando para outras terras. Então, o que acontece muito com os índios de não conseguirem garantir seu direito ao usufruto da terra, que é um direito constitucional,
eles tradicionalmente ocupam vários lugares e no momento que eles saem, eles acabam perdendo lugar para outras tribos, para invasores, para exploradores, né, para aventureiros, para estrangeiros. E é o que está acontecendo, né? Então, de índios, o que a gente precisa falar é essa posse permanente, esse usufruto, e que as terras são da União, e que o que está garantido a eles é que eles podem usar o resto da vida, para sempre, porém, a exploração econômica desses bens, né? Desses recursos, ela só está autorizada se for segundo usos, costumes e tradições dos índios. Então, os índios existe ainda uma discussão se eles podem ou não exercer outras atividades que não as que são de seus usos, costumes e tradições. E uma outra questão é que elas são inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis, como todos os bens públicos, né? Isso aí é uma questão de administração pública. Existem exceções. Existem 2 exceções à ocupação da terra pelos índios, pelos povos tradicionais, né, que chamamos de índios. São elas: na iminência de uma urgente catástrofe, ou na iminência urgente de uma catástrofe, de um estado de emergência, então, ad referendo, os índios podem ser convidados, né, a desocupar aquela terra e vão ter que voltar novamente. A União vai ter que garantir o retorno deles. Então, quando se tratar uma questão de emergência pública mesmo, de catástrofe, né? E a outra exceção é quando se tratar de guerra. Quando se tratar de guerra, o Congresso Nacional vai deliberar e a União vai poder, para garantir a soberania do país, ela vai poder tirar os índios dessa terra. Então, são as 2 exceções que os índios podem ser retirados das terras tradicionalmente ocupadas. Por último, os interesses dos índios são defendidos por quem? Lembra das funções essenciais da justiça? Quem é que vai levar, quem é que vai botar no prato e levar lá para o Poder Judiciário os interesses dos índios? Administrativamente, quem defende os interesses dos índios, né, em órgão governamental é a FUNAI. Então, é uma defesa administrativa. É a fiscalização das terras para que não sejam invadidas, é a fiscalização do desmatamento, é a FUNAI. E dos direitos também que estão sendo violados aí, enquanto eu estou aqui falando, estão sendo vários direitos violados dos índios. Administrativamente. Judicialmente, quem leva o direito dos índios para o Poder Judiciário, quem leva é o Ministério Público, certo? Então, o Ministério Público, ele é o dono da ação quando se trata de direitos dos índios. É isso, pessoal. Nessa aula, eu trouxe para vocês uma análise sistemática da Constituição da República. Eu não poderia deixar falar somente de organização e poderes, né? Fechar a disciplina sem trazer toda essa organização da Constituição para que vocês entendam essa organização e esses poderes da nossa disciplina. Então, o que foi que eu trouxe aqui hoje? Que a Constituição, ela se organiza basicamente, né? Os títulos, são 8 títulos da Constituição, mas eles se organizam basicamente, pelo que eu estudei e entendi, em 3, eles se subdividem, né, em 3 temas básicos, né? Então, primeiro, o Constituinte, que foi o que ele fez? Ele organizou a sociedade, ele organizou o país, para que elencou quais são os princípios fundamentais. Ele pensou também em proteger os direitos individuais de todos os cidadãos brasileiros. Depois ele pensou em regular as relações sociais, as relações de trabalho, garantindo direitos sociais,
né? Depois ele elegeu critérios de nacionalidade, direitos políticos, forma de participação do cidadão no Estado Democrático de Direito e, por fim, ele pensou como é que se daria a presença do Estado no território brasileiro, como é que seria feita a organização político-administrativa desse Estado Democrático de Direito e como os poderes seriam organizados. Tudo isso aí está na primeira parte, que é a base, né, de toda a Constituição. Aí, a segunda parte seria, eu entendo que é o momento em que o legislador, né, constituinte, ele pensa assim, fiz aqui o ideal de vida é esse aqui, do título 1 ao título 5º, é o ideal, né, o melhor local de se viver, né? Então ele pensou de como é que ele queria que a sociedade brasileira fosse, né, quais seriam os direitos preconizados na sociedade. Mas aí ele parou e disse assim, pronto, mas para eu efetivar, para que eu garanta que esses direitos sejam respeitados, eu preciso exercer a minha função de Estado, né? E como é que eu vou exercer minha função de Estado? Eu vou tirar de onde para exercer essa função, né? Então o Estado pensou assim, como é que ele vai arrecadar recursos, como é que ele vai investir recursos e como é que ele vai planejar o orçamento para que ele possa exercer as suas funções que já estão lá preconizadas lá nos títulos anteriores da Constituição. A terceira parte seria o momento em que o Estado definiria o modelo econômico que seria utilizado nesse Estado Democrático de Direito. Então, o Brasil definiu lá no título 7 e no título 8, no título 6, 7 e 8, qual seria o modelo econômico desse Estado, que é o capitalismo, né, o capitalismo de mercado, e esse capitalismo ele vai coexistir, título 7 e 8, gente, eu parei um pouquinho para pensar, mas é 7 e 8. Ele vai coexistir, esse modelo econômico, ele vai coexistir com o modelo político e social que está aí concretizado, né, na República Federativa, na forma federativa e republicana, né, e sempre em defesa do Estado democrático de direito. Então, defesa das instituições democráticas, do Estado e das instituições democráticas precisam ser defendidas, mesmo, inclusive porque existe esse sistema, né, esse sistema capitalista. O Estado pensou assim, a gente vai definir o modelo econômico, mas a gente também vai criar mecanismos para que esse Estado consiga, para que nós possamos defender esse Estado, defender as instituições republicanas, defender a federação e defender as instituições democráticas, cujos objetivos são o bem-estar e a justiça social. Então, o bem-estar e a justiça social seriam um plus, seria o que o Estado Democrático de Direito entrega para os seus cidadãos, né? E esse bem-estar e essa justiça social, que são os objetivos, né, da ordem social, sempre irão caminhar junto com o primado do trabalho, junto com o trabalho, né? Por quê? Porque ele traz aí, o legislador traz o primado do trabalho, porque acima de tudo, para que tudo isso seja concretizado, né, esse Estado precisa subsidiar que as pessoas possam se manter com o seu trabalho, né? Então a gente não está falando aqui do trabalho num sentido estrito, mas num sentido amplo. Esse trabalho ele vai englobar tanto a livre iniciativa quanto
o emprego, né? O livre emprego. Então, basicamente, essa organização da Constituição eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham, que vocês consigam se apropriar, né, desses conhecimentos, dessas informações, e peço que vocês façam uma leitura, né, porque isso aqui foi uma análise sistemática. Peço que vocês façam uma leitura do conteúdo através da leitura dos artigos da Constituição, porque constitucional é uma disciplina que traz provas com questões literais, com questões que estão lá na literalidade da Constituição, e seria impossível lermos tantos artigos só em aulas de 3 horas, certo? Então é isso. Muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, faça uma foto com essa aula, assistindo essa aula, e poste no seu Instagram e me marque. Assim eu vou saber quem é você. É uma forma da gente manter o contato. Um abraço.